Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Com alegria que nós retornamos neste dia de domingo, dia do Senhor, para juntos estarmos aqui compartilhando da lição de número 8, esta que traz para nós o título Eu sou do meu amado e ele é meu. Uma lição que vai falar do exclusivo amor do Salvador por seu povo eleito, baseado no texto básico de 1 João, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo de número 10. É com alegria que nós vamos nesta manhã estar compartilhando com os irmãos desta lição. Antes de começarmos, nós vamos curvar nossas cabeças, fechar os nossos olhos e assim ter um momento de oração com o nosso Deus. Amado Pai, nós te louvamos grato, meu Senhor, pelas nossas vidas, pela noite de descanso, ó Deus, por esse novo dia que se inicia, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. Ó Deus, te bendizendo na beleza da Tua santidade, grato a Deus por mais uma oportunidade que Tu nos dá e assim aprendermos um pouco mais do Teu ensino. Que o Senhor esteja abençoando cada um dos irmãos que estão conosco, acompanhando, ó Deus, nesta manhã, esta lição tão maravilhosa que vai nos ensinar este amor tão infinito que o Senhor tem para conosco. Nos abençoa, abre o nosso entendimento, ó Deus, perdoa os nossos pecados, ó Senhor, e fala aos nossos corações neste dia. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, que o Senhor nos abençoe. Nós iremos neste momento, antes de começarmos, estar ouvindo um hino de número 222. Logo após nós estaremos retornando com a nossa lição. Amém, que o Senhor nos abençoe. Nós vamos então pedir aos que estão conosco para abrir a palavra de Deus, lá no livro de 1 João, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 10. É o texto básico da nossa lição, onde aqui a palavra do Senhor vai falar: Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus.
E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações até aqui. Então, meus queridos, é com alegria que nós iremos, então, assim, compartilhar desta lição tão maravilhosa. Nós vamos, neste momento, estar começando, e a nossa introdução, a introdução da nossa revista, ela traz para nós uma linda história, conta para nós uma história de amor. E, baseado nesse texto, nós vamos começar a fazer um paralelo para entendermos este amor tão grande de Deus por nós. A introdução ela começa dizendo que em 1995, mergulhadores descobriram várias formações circulares esculpidas na areia do fundo do mar do Japão. Depois de anos de observação, estudiosos descobriram o artista, uma pequena espécie de baiacu, que passa até 10 dias esfregando a barriga, nadadeiras e cauda no solo submarino para desenhar as estruturas geométricas. Pesquisadores descobriram também a motivação do peixinho, que utiliza sua habilidade decorativa para atrair fêmeas. Elas se aproximam uma após a outra e inspecionam a ornamentação, até que uma aceita acasalar com o peixe artista, que significa depositar voluntariamente seus ovos no centro do círculo e ir embora, deixando para ele a tarefa de fertilizá-los e guardá-los por mais 6 dias aproximadamente. O que ainda não se descobriu foi qual o critério, se é que há algum, que faz com que uma fêmea escolha ou ignore uma ou outra decoração. Por enquanto, o acasalamento dos pequenos baiacus e a perpetuação da sua espécie parecem ser conduzidos pelo mero acaso. É interessante. Será que os admiráveis hábitos amorosos do peixinho japonês serviriam para falar sobre a relação entre Cristo e sua igreja? Será que há um lugar para acaso e voluntarismo nesse relacionamento espiritual? São questionamentos, meus queridos, que vai nos fazer refletir sobre esse amor tão grande do Senhor para conosco. É nessa introdução que traz para nós esse esclarecimento. Vai falar sobre a doutrina da expiação. O primeiro ponto da nossa lição trata disto, a doutrina da expiação. Como vimos na lição anterior, o Filho de Deus se tornou o nosso Salvador por meio de sua encarnação, morte e ressurreição. Sendo um de nós, foi nosso representante perante o Pai, vivendo uma vida santa e recebendo em nosso lugar o castigo que nos traz a paz com Deus. Está registrado em Isaías, capítulo 53, versículos de 5 a 6. E também traz para nós esclarecimento. Agora precisamos acrescentar uma importante doutrina cristã à nossa compreensão da obra do Salvador, que é chamada a expiação. Nesse ponto que nós vamos tratar dessa expiação. O que é expiação? No Antigo Testamento, expiação vem da raiz de cobrir. Daí o sentido de encobrir a culpa, reparação pelo dano, oferta pelo pecado. Está registrado em Levítico capítulo 4, versículo 26 ao versículo 21. Também está lá em Números capítulo 5, versículo 8. Números capítulo 15, do versículo 22 ao versículo 25. Isaías, 1 Samuel capítulo 3, versículo 14. Isaías capítulo 47, versículo 11. Todos são textos que vai trazer um esclarecimento sobre a expiação. Os sacrifícios oferecidos a Deus na lei mosaica tinham o objetivo de tornar Deus propício, ou seja, favorável ao pecador. Por isso, os animais sacrificados tinham de ser sem defeito. Êxodo capítulo 12, versículo 5. Levítico capítulo 1, versículo 3. Números capítulo 6, versículo 14. Ezequiel capítulo 43, versículo 22 a 27 vai falar sobre essa questão do sacrifício, da expiação.
Pois o ofertante, que merecia morrer por seu pecado, oferecia-os com seus substitutos legais. Então isso traz para nós essa reflexão sobre o que é expiação. Evidentemente, os sacrifícios só beneficiavam aqueles que os ofereciam. Somente os nomes das 12 tribos de Israel eram carregados na estola e no peitoral do sumo sacerdote ao adentrar o Santo dos Santos com o sangue do sacrifício. Só eles tinham esse livre acesso. Nem egípcios, nem babilônios tiveram seus pecados encobertos pelos sacrifícios que Deus ordenou aos hebreus. Está lá em Êxodo, capítulo 28, versículo 4 a 9, capítulo 12, do versículo 15 ao versículo 21, traz para nós essa menção sobre essa questão dos sacrifícios. Mesmo entre os filhos de Abraão, aqueles que não cumprissem o ritual de expiação ou o fizessem sem zelo, sem arrependimento e fé, jamais receberiam suas bênçãos espirituais. Números capítulo 9, versículo 3, Malaquias capítulo 1, do versículo 8 a 10, também traz essa reflexão para nós sobre a expiação. Evidentemente, tudo isso traz para nós esse conhecimento. Esse sistema sacrificial apontava para o Cristo, o Cordeiro de Deus, cuja vida sem pecado foi sacrificada na cruz em lugar dos pecadores. João capítulo 1, do versículo 29, Hebreus capítulo 7, versículo 26, Hebreus 9, 28, 1 Pedro também, capítulo 1, versículo 18 a 19, traz para nós sobre o sacrifício do Senhor Jesus por nós. A semelhança dos sacrifícios do Antigo Testamento, o sacrifício de Cristo também não beneficia todos os seres humanos. Há uma incontável multidão de incrédulos que não o receberam e permanecem mortos em seus pecados, sob a ira e juízo de Deus. João capítulo 3, versículo 18 a 36 relata sobre isso. Na história da igreja, essa verdade tem sido quase unanimemente reconhecida, havendo duas explicações diferentes para isso. E aqui eu quero que os irmãos atentem para essa questão, como a gente possa entender melhor sobre essa questão da expiação, certo? Com relação à questão calvinista e arminianista. Então, olha só, o primeiro ponto que traz na história para nós sobre isso, vai falar o seguinte: enquanto na letra A da nossa revista diz que Cristo morreu por todos, mas nem todos creem e se salvam. Ponto B vai trazer para nós que Cristo morreu apenas pelos eleitos, e todos eles creem e são salvos. Então, é melhor a gente observar direitinho que nós estamos mais fincados no ponto B. Desde o Sínodo de Dort, de 1618 até 1619, os arminianos defendem a primeira posição e os calvinistas adotam a última. De fato, os cânones do Sínodo de Dort, convocado exatamente para resolver essa disputa, ensinam a partir da Escritura a eficácia da expiação designada exclusivamente aos eleitos. Essa doutrina foi popularizada com o nome de expiação limitada. Contudo, deve-se notar que ambas as posições limitam a expiação de alguma maneira. Segundo a Escritura, a limitação está no objetivo de Deus, que pretendia salvar apenas alguns pecadores, não todos. Na teologia arminiana, o limite é posto na eficácia do Senhor, que, pretendendo salvar a todos, conseguiu salvar apenas alguns. De todo modo, alguns teólogos têm preferido os nomes expiação particular ou expiação definida para a doutrina, tal como ensinada na Bíblia, em contraste com a chamada expiação universal dos arminianos. Há um sentido no qual podemos dizer que Cristo providenciou uma redenção universal, já que a morte de Cristo visava renovar toda a terra e tirá-la da maldição do pecado sobre o mundo, sobre o qual foi posto por Deus a partir da entrada do pecado no mundo. Gênesis capítulo 13, versículo 17. Aliás, não apenas a terra, mas até os céus são reconciliados com o seu Criador por meio de Cristo. Ela está registrada em Colossenses capítulo 1, versículo 20. Portanto,
toda a criação será restaurada por causa da morte e ressurreição de Jesus. Isaías, no capítulo 65, versículo 17, ele traz essa menção também, assim como 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3, e Apocalipse, no capítulo 21, e o versículo 1. Contudo, essa universalidade não se observa na sua abrangência, pois sabemos que permanecerá por toda a eternidade um canto do universo sobre o qual a ira divina sobre o pecado permanecerá ardendo. Mateus capítulo 25, 41 a 46 também relata sobre isso. Teremos isso lá na próxima lição, quando formos tratar desse outro assunto. Além disso, essa universalidade não tem nada a ver com uma mera intenção divina de salvar, incerta e dependente da vontade alheia, mas sim com um propósito que será com certeza executado por sua graça, conforme sua promessa e poder. E isso também está registrado em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, e Apocalipse, capítulo 22, no versículo 20, traz para nós esse esclarecimento. O segundo ponto da nossa lição, ele vai trazer algo também que a gente possa fazer aquele embasamento da história lá no começo da introdução, quando nós lemos. E ele traz para nós, nesse segundo ponto, um tópico bastante importante que fala um Salvador infalível. Um Salvador que jamais fugiu daquilo que foi proposto para ser feito. A missão cumprida. Missão cumprida é o ponto A deste segundo ponto, um Salvador infalível. Cristo foi enviado por seu Pai à Terra especificamente para salvar os eleitos. Isso é evidente pela linguagem empregada por Jesus para se referir a um número determinado de indivíduos. Observe aí que não são todos. Há um número de indivíduos determinado pelo Senhor Jesus, dados a ele pelo Pai, dos quais ele não poderia deixar nenhum se perder. João capítulo 6, versículo 29 e capítulo 17, versículo 2. E de fato, ele garante que ele não falhará com nenhum desses que o Pai lhe deu. João capítulo 10, versículo 28 a 29. Nada há nessas declarações que sugiram um objetivo vago e incerto, tampouco se vislumbra alguma possibilidade de fracasso na missão. Então a gente observa aí que o Senhor jamais falhará dessa missão. Por isso, Isaías, ele profetizou que a vontade do Senhor, ela prosperará nas mãos do Messias e que ele mesmo ficará satisfeito com o fruto do seu penoso trabalho. O próprio Senhor mencionou isso e ele ficou satisfeito com tudo que foi feito, porque foi aquilo que Deus determinou para ele fazer. O apóstolo Paulo, ele expressa essa certeza de eficácia da missão redentiva que o Pai deu ao Filho de uma maneira muito particular. Não há condenação para aqueles que já foram justificados pela morte e ressurreição de Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 33 até o versículo 34 fala sobre isso. Ou seja, os efeitos da expiação alcançam pessoas, em particular, que são efetivas e definitivamente justificadas perante o tribunal de Deus. Se Cristo tivesse morrido por todos os pecadores, como os arminianos acham, todos eles estariam justificados e perdoados, pois ele jamais falharia em cumprir o mandato que recebeu do Pai. João capítulo 6, versículo 37 ao versículo 39. Portanto, nós devemos salientar que a Bíblia ensina uma limitação dos propósitos da expiação. Isso não quer dizer, no entanto, que a expiação foi insuficiente para salvar todos. Conforme salienta o segundo capítulo dos cânones de Dort, a morte do Filho de Deus foi um sacrifício infinitamente valioso, suficiente para resgatar do pecado toda a humanidade caída. Contudo, foi o desígnio de Deus que sua eficácia salvadora se estendesse a todos os eleitos de modo exclusivo e infalível. Então observe que não é para todo mundo, é apenas para os eleitos. O ponto B desse segundo tópico, ele vai falar sobre os versículos arminianos, em que eles se baseiam. Mas não há passagem bíblica que ensinam que Deus amou a todos e que Jesus morreu por todos. Na verdade, há expressões bíblicas que podem sugerir isso,
mas somente quando interpretado sem levar em conta o seu contexto imediato. E os outros textos que afirmam claramente a particularidade da expiação. Observem aí, por exemplo, quando João afirma que Deus amou o mundo. Ele não está referindo a cada ser humano, pois a declaração que sobre os incrédulos permanece a ira divina deixa claro que eles jamais foram objetos do amor divino. João capítulo 3, versículo 16 a 36, ele deixa isso muito claro para nós. Algumas vezes, a palavra aqui mundo significa simplesmente a terra. João capítulo 3, 19 e capítulo 4, versículo 42, capítulo 11, versículo 27, capítulo 3, versículo 1, menciona sobre isso também. Como habitat, terra como habitat humano, afetada pela queda e que será restaurada em Cristo, conforme Romanos capítulo 8, versículo 19 a 21 e até o versículo 23. Outras passagens mencionam todos os homens, referindo-se à universalidade da igreja. Em contraposição à exclusividade, à universalidade da igreja, ele vai dizer que em contraposição à exclusividade dos judeus até então, ela inclui também os gentios. Romanos capítulo 11, versículo de 12 a 15, relata sobre isso. Isso, por extensão, indica que a salvação chegou a eleitos de todas as categorias de pessoas, sem discernir inação. Todo mundo não está fazendo discernimento ali. Tá? Não tem uma discernição sobre tudo isso. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 a 6, relata sobre isso também. Em outros casos, o contexto próximo indica que todos não significa todas as pessoas do mundo. Lembrem bem disso. Falar na palavra de Deus essa questão de todos não quer dizer que são todas as pessoas do mundo, mas a totalidade dos salvos. Ou seja, a todos nós que fomos eleitos para a salvação desde a fundação do mundo, quando já foram escolhidos. Isso a gente encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22 e 23. 2 Coríntios também relata sobre isso. Paulo fala sobre isso, capítulo 5, versículo 14. Tito, capítulo 2, versículo 11 a 13. Traz essas menções. E o nosso último ponto, o ponto de número 3, ele vai tratar para nós sobre o amor conhece seus amados. É esse amor tão grande que Deus tem por nós. Ele vai tratar desse assunto com muita propriedade. E ele começa também falando de que quando tratamos da redenção particular, muitos se sentem repelidos pela ideia de que, supostamente, Jesus não teria se importado com os demais pecadores. Os não eleitos por Deus. Porém, a ênfase da doutrina está no fato de que o Salvador entregou sua vida por seu povo, particularmente, não de um modo vago e impessoal, mas de uma maneira amorosa e pessoal, somente para aqueles que o amaram, para aqueles que realmente o aceitaram, para aqueles que realmente entenderam a mensagem da cruz, somente para aqueles que entenderam qual foi o verdadeiro sentido do sacrifício do Senhor Jesus. A doutrina da redenção universal, que afirma que Jesus morreu por todas as pessoas, enfrenta diversos questionamentos lógicos. Imaginemos a situação hipotética, mas possível, na teologia arminiana, de todos os seres humanos usarem seu livre-arbítrio para rejeitar o sacrifício do Salvador em favor de todos eles. Em primeiro lugar, temos de perguntar se está em concordância com a Bíblia a ideia de Deus condenar eternamente pessoas a quem ele verdadeiramente amou, mas foi incapaz de salvar. Em segundo lugar, se Jesus já expiou ou quitou com seu próprio sangue a dívida espiritual de todos, a existência do inferno significa que Deus punirá cada pecado 2 vezes ou revogará a punição sofrida por Cristo? E por fim, isso significa que há uma possibilidade real de Cristo ter morrido em vão? Uma expiação universal é uma redenção impessoal, genérica e incoerente. Então, atentem para isso, meus queridos. Ainda mais importante é que o próprio Jesus delimitou o objetivo expiatório de sua morte às suas ovelhas somente. Em seu famoso discurso acerca do bom pastor,
Jesus faz uma clara distinção entre suas ovelhas e as demais pessoas do mundo. Como pastor, ele é conhecido e conhece as suas ovelhas e dará a sua vida por elas. Mas há também aqueles que não a conhecem, que não o conhecem, nem são suas ovelhas. João capítulo 10, versículo 14 a 26, até o 27, traz isso para a gente. Isso está em harmonia com sua revelação e sua oração intercessória, ambas exclusivamente aos eleitos e não ao mundo incrédulo. João capítulo 14, versículo 22, traz para nós. Então é bom, meus queridos, que a gente entenda isso com muita clareza sobre essa questão da expiação, desse grande sacrifício do Senhor Jesus Cristo por nós. A gente entende bem isso, muito claro, de que esse sacrifício não é para o mundo todo, mas somente para aqueles que realmente o aceitaram, e entenderam a mensagem. Esse amor seletivo e particular já era visto na eleição de Israel dentre todos os povos para ser propriedade exclusiva do Senhor. Não foi algum mérito próprio, mas por amor que ele os resgatou do Egito e repatriou do exílio babilônico. Está lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 6 a 8, e Jeremias capítulo 31, versículo 3. Mesmo antes disso, foi por amor que ele escolheu Jacó para ser seu sucessor, para ser sucessor das bênçãos de Abraão, e não Esaú, herdeiro por direito da primogenitura. Está lá em Malaquias capítulo 1, versículo 2 a 3. Por amor, o Senhor Deus enviou seu Filho ao mundo com a missão de resgatar um povo escolhido desde a eternidade para ser seu. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Então, ele não falhou. A missão do Senhor foi cumprida. Ele cumpriu cabalmente aquilo que Deus determinou que ele o fizesse. Eu queria aqui, meus queridos, concluir, trazer para nós a conclusão da nossa revista, quando ali ele trata para nós, dizendo para nós que a expiação particular, ou seja, Jesus morreu em favor dos seus, é uma decorrência lógica de entendermos que estávamos todos espiritualmente mortos. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Certo? Que Deus é soberano sobre cada detalhe da existência humana, atual e futura. E que Ele escolheu uma multidão inumerável de pecadores para receberem sua salvação por meio da cruz de Cristo. Ele que escolheu, não é nós. Essa doutrina é uma exposição da sabedoria e da coerência do plano de salvação do Senhor. Então é isso. Porém, quando reconhecemos o ensino bíblico de que tudo isso foi fruto do amor do Pai e do Filho, um amor gratuito e autossacrificial, não vago, indefinido e incapaz, somos impelidos a não apenas compreender, mas a amar e a adorar o gracioso Salvador. Eu queria que nós entendermos tudo isso, ao entender tudo isso, colocássemos em aplicação nas nossas vidas, questionando, fazendo perguntas a nós mesmos. A aplicação ela traz essa reflexão para nós. Todas as nossas revistas trazem no final dela uma aplicação. A aplicação dessa revista, ela diz para nós o seguinte: você consegue responder com clareza à pergunta crucial: por que em Cristo morreu? Qual a importância dessa resposta na evangelização? Qual a importância dessa resposta na adoração? Então, é isso, meus queridos. Eu quero agradecer a todos. Deus abençoe esta palavra aos nossos corações e que o Senhor continue nos iluminando, nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal. Nós vamos ouvir o hino de número 334 para assim concluirmos a nossa lição de hoje.
Amém. Que Deus seja louvado. Que o Senhor nos abençoe com a aplicação da sua palavra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade em nossas vidas, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dá hoje, ó Senhor. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ó Deus, de todo pecado, porque teu é o reino, o poder, a glória e toda a majestade. Em nome de Jesus. Amém. Abençoe.